Já é Natal no Hora do Enem, momento de fechar esse ano de 2017 com chave de ouro. E por isso, rufem os tambores, que eu tenho aqui comigo 3 professores feras. Representando língua portuguesa e redação, Wallace Sestari. Grande. Do time da Química, Natália Terra. E o nosso craque da matemática, Cristiano Marcel. Bora passar o ano todo a limpo? Todo. De janeiro a janeiro. Roda a vinheta! Vamos controlar essa bagunça. Quase derrubei o copo aqui, mas bora começar? Hora do Enem, especial de Natal, já está no ar e eu começo perguntando, e aí, já passaram de ano? Eu acho que estou em recuperação ainda. Estou me recuperando ainda do ano que foi. Eu acho que passei. E aí, Mara? Tô em prova final. Ainda tem um monte de coisa pra entregar lá. O pessoal que tá vendo aqui vai assim, pô, você tá aí gravando a Hora do Enem, rapaz? Você tem que Cheio de coisa pra cheio de fazer. coisa pra fazer, tem planejamento. Natália? Eu fui super bem. Conceituar em tudo, excelente. Ela é CDF. A gente sentou lá atrás. Não, É eu sou... CDF. Já rolou festinha de Natal, despedida? Tem um monte de turma que gosta de fazer isso, cara. Eu gosto dessas turmas. Aliás, assim, ó, recado pra vocês, né? Eu não sei se eu tô na 2 ou na 3. Recado pra vocês, façam sempre festinhas pros seus professores no final do ano. A gente gosta. Ano passado rolou. Eu preciso até falar isso. As minhas turmas fizeram um presente pra todos os professores personalizados. Menos pra eu. Não, ganhei. Vou contar o meu. Eram umas caixinhas de papelão. Então, para o pessoal de português, eles fizeram uma palavra cruzada. O meu tinham vários adesivos, tinha letra de música, porque eu sempre começo a aula colocando uma letra de música no quadro. E tinha até presente pro meu cachorro veio dentro. Espetáculo. Falando em presente, e aí? Qual é o presente que vocês pediram pro Papai Noel? Eu não tinha pensado em presente ainda. Eu tinha que escrever uma carta, mas eu tenho que pedir a opinião dele pra fazer uma redação boa. Se eu não fizer o tópico frasal, essas coisas, o Papai Noel não me atende. Cara. Carta aqui tem que ser argumentativa. Carta argumentativa, com solução. Isso. Tá difícil. Assim, de verdade, aí eu vou tirar um pouco da graça, vou falar uma coisa séria. Se eu tivesse que realmente pedir alguma coisa pra Papai Noel, seria mais valorização pra nossa classe, pra classe dos professores. A gente tá precisando disso. A gente tem tanta notícia aí ruim de colegas, né, de vários lugares que estão sem salário, não sei o quê, não sei o que lá. Assim, que os governantes olhassem mais pra educação, olhassem mais pro professor. Eu acho que isso daí tava na minha cartinha de Papai Noel. Boa. Agora vamos falar um pouco dos alunos. Teve algum aluno que estava com dificuldade e se recuperou? Em matemática, sobretudo, né? Assim, ele já chega, às vezes, vem de uma outra escola. Primeiro ele chora, na segunda ele chora também, na terceira... Ele acaba se acostumando, Se né? acostuma a chorar e vai Mas ele passando acaba... chorando. É brincadeira, né? mesmo. Ele acaba se recuperando. Ele vai se recuperando e vai se dando bem. Tem o inverso também, tem aquele que vai muito Muito bem, né? bem, Ele vai chega, caindo, assim, né? Acha que arrasou. Porque ele chegou, tirou 10 no primeiro Exatamente. bimestre, 9,5 no Isso segundo, tem vai assim, muito. quer saber? Não preciso mais estudar. E aí vai passar perrengue. Aí vem mas, desespero no Passa perrengue. terceiro, mas acaba se recuperando no quarto. E tem aqueles que são os meus queridos sempre, né? Que são os mais endiabrados no início do ano. É desse que você mais gosta, né? bagunceiros? Gosto, gente. Eu gosto dos alunos peste, sempre. Aluno muito quieto, que assiste tudo, copia tudo, eu tenho um pouco de ranço. Mas assim, o aluno que é perturbado, eu entendo aquilo como um desafio. Acho que rola uma identificação. Rola, né? rola. Eu uma acho, né? identidade. Assim, os loucos se atraem. Né? Imagina como é que não deve ter sido isso quando aluna. Era uma santa, pior que era. Eu também. Eu era o cara mais... Então, semelhante dissolve semelhante, Natália. Nossa, mas agora, eu já esqueci. Como é que vocês fazem pra chamar a atenção, resgatar a atenção desse A gente aluno? chama ele. Realmente, assim. Literalmente. Vem aqui, né? meu filho, o que que tá acontecendo? O que que houve? É namorada? É namorado? O que que tá acontecendo? Vamos melhorar isso daí. Mas é o que mais preocupa mesmo, porque o cara que vai mal e depois você percebe que ele tem aquela centelha de que ele quer, né? Ou seja, melhorar, você fala assim, bom, aquele cara tá indo pelo caminho da subida, né? O outro que foi muito bem, começa a descer, você fica mais preocupado porque vai chegando perto do Enem, dos vestibulares, você fala assim, cara, é essa hora que você tem que estar up, né? Lá em cima e não... Não Mas deixa a aí a bola gente cair. tem que dar a chamada... Porque acaba sendo uma corrida de resistência mesmo, Sim, né? sim. Não é de explosão, assim. Tem gente que começa com todo gás e vai cansando, né? Então é bacana quando vai mantendo aí o ritmo. E já que recordar é viver, professor Cristiano, quero saber de você.
Como foi seu primeiro Natal como professor? Nem lembra mais. Ela tá me chamando de velho. Você sabe que eu não me lembro? Eu me lembro de receber... Mas eu sou da época... Acho que eu já disse que eu sou velho, né? Eu recebia ovo de Páscoa, chocolate, né? E depois um presentinho no final do ano. Não. Ele recebia maçã, né? Que já não é muito mais antiga muito mais do que eu, antigo. né? Conta pra gente. E aí, primeiro Natal como professor? Primeiro Natal. Bom, eu não sei nem se tinha Natal quando... Era antes de... Amigo do Landuzalém, é isso? Não, mas olha só, sério, eu não lembro, na verdade, de ter tido um primeiro Natal daqueles... Nem lembro, na verdade, de um Natal que a gente tenha ganho alguma coisa... Também não recordo. O que eu lembro, assim, de grande presente, que eu acho que é o melhor de todos, é o afeto deles, assim. No final do ano, eles são muito mais afetuosos. Aqueles que são reprovados, não. Aqueles que normalmente eles guardam mágoa. Né? A gente não guarda, não, tá? A gente, assim, não... A gente não perseguiu vocês durante o ano todo. Não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal. Mas, assim, aquele carinho... E tem uma coisa que eu acho que é interessante, que no final do ano a gente acaba... recebendo, né, que é percebendo, na verdade, a responsabilidade que a gente tem, porque muitas vezes é nessa época que o aluno vai chegar pra gente e falar assim, professor, e eu já vivi isso, né? Eu fui fazer letras por sua causa. Isso é muito bacana. Nossa, e isso emociona, né? Emociona, Você mexe, se emociona. dá uma responsabilidade, né? Olha só o que eu tô fazendo com a vida daquele pequeno ser humano. É uma responsabilidade enorme. Os que fizeram matemática acabam se tornando meu pupilo. Eu sempre tô... me comunicando, e aí, como é que tá na faculdade? Vamos terminar isso, não tranca não, vai, vamos lá, vamos nessa. Acabo estando... Porque é muito gratificante pra gente saber que a nossa aula tocou em algum momento e ele falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Natália, isso rola na química? Rola muito. Especialmente quando eu pego as turmas de início, né, primeiro ano, que eu vai tenho... seguindo junto com você até o terceiro. Pois é, não, às vezes, lá não, até tem um rodízio, mas assim, quando eu pego eles na entrada, eles vêm muito empolgados com química, entendeu? Então, uma matéria nova pra eles, então eles tendem a gostar primeiro da gente pra depois gostar da matéria. Por isso que eu tô dizendo que eu sou romântica. Eu realmente acho que quando você constrói uma relação bacana, de afetividade, assim, isso muda a maneira como eles entendem a sala de aula. E o conteúdo, que não é um conteúdo fácil, tranquilo, né? Então é muito legal. Aliás, uma ex-aluna meu já veio aqui no programa. Ih, já teve aqui? Ele vai fazendo engenharia aqui. Olha só. Olha isso. Agora temos uma pergunta do nosso repórter muso do Natal. Vocês estão de brincadeira que vão me atrapalhar no serviço pra fazer pergunta, né? Pergunta? Hora dessa? Ah! Quer saber? Então fala aí qual foi aquele momento de perrengue que vocês passaram esse ano. Vão falando aí. Ó, tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Eu acho que o perrengue foi passar o ano, né? Acho que eles passaram mais perrengue do que eu, sabia? Eu tô com a sensação de que eu tô chegando ao final de 2017 menos cansada. Olha aí, coisa Sabia? boa. Ano passado foi super desgastante, esse ano eu tô muito tranquila. Aproveita e explica o que é um perrengue, Wallace. O perrengue é aquela situação que você tá e que você não tem como sair, ou você tem que achar uma saída criativa. Já passei perrengue, sala de aula não foi esse ano, de cair na sala de aula. Não sei se Jura? eu dava aula num colégio que tinha aqueles tablados, e eu não sei quem construiu o tablado, portanto tinha um vão. Eu fui escrever ali, a perna foi, e assim, Eita. foi daquele que você vai carregando aluno, carregando tudo. Cristiano tá quietinho. Já aconteceu com ele. Já aconteceu com Isso já aconteceu comigo. Mas o perrengue maior que o professor tem, que acho que as pessoas não têm muita dimensão disso, é o deslocamento de Isso é verdade. Você trabalha Isso em é duas perrengue. ou três escolas, entendeu? E aí você se sente um pouco na caverna do dragão, que você quer sair e não consegue, sabe? E é horrível. E aí o engarrafamento tá dando a hora de eu chegar. Caramba, mas eu tinha tanto tempo pra chegar, mas o engarrafamento... Isso é o perrengue de todo ano, não é o perrengue desse ano. Não, A gente aprende a almoçar em 15 minutos. 15 minutos, é isso aí. Às vezes não dá tempo de ir ao banheiro, Às nos vezes. intervalos, né? Também Sim. tem isso. Agora, falando de aluno, assim, de relação aluno e professor, durante os anos, isso foi mudando ou não? Muita coisa, eu acho. Eles são muito mais... Eu tô pensando assim, na minha época, que obviamente não é a época dele tão pouco, mas assim, na minha época... Já é a segunda que ela segunda fala, vez, tá Desculpa, bom? gente. Tá registrado. Eu sou a mais nova do grupo, mas na minha época, eu lembro que eu não tinha essa relação tão próxima, tão íntima. Essa coisa de ter rede social, Isso de mudou mandar pra muito. tirar dúvida em Facebook. Eles fazem isso. Óbvio que a gente pode colocar alguns limites. Mas também de abraçar, de falar, de contar a vida, de pedir conselho de coisa que não tem nada
nada a ver. Por exemplo, eu me lembro de passar pelo professor na rua, assim, ô, professor, tudo bem? Oi, professor e tal. Ô, professor, o senhor é um fofo. Minha mulher que fala fofo, vive com ele pra tu ver se ele é fofo. Mas é diferente. Mas hoje eles chamam a gente pra jogar bola. Sim. Né? Sim. Tem toda uma proximidade Eu diferente. não me lembro de bem jogar legal. bola com o professor. E o limite? Eu quero saber do limite. Até onde vai? Você, na verdade, tem uma relação muito mais próxima com o seu professor do que seu professor tem com você. E aí, assim, a gente tem 500, 600, 700 alunos. Então, a gente não lembra do nome de todos eles, a gente lembra do nome das pestes. A gente sempre São os primeiros lembra, a decorar. né? É. Eu já recebi muita convite de festa, 15 anos. Às vezes eu vou, hein? Às vezes eu vou. Às vezes é uma questão, uma festa até mais familiar. Você fala assim, o cara me considera, de fato, né, da família. Mas aí você fala assim, bom, até aqui dá, até aqui... Mas daqui pra lá não dá. Daqui pra lá não dá. Todo mundo falou aqui que mudou a relação professor e aluno, mas e professor e pais? Ai, agora eu Mudou? lembrei de perrengue. Aí, viu? Tá vendo? Não é uma coisa muito simples, não, sabia? É horrível dizer isso, mas assim, às vezes eu entendo meus alunos quando eu conheço os pais deles. E aí eu passo a olhá-los de outra forma, até com mais misericórdia, sabia? Do mesmo modo que a gente não tinha tanta proximidade com o aluno, a gente também não tinha muita proximidade com o pai. Antigamente, o pai falava com a direção, falava com a coordenação. Agora, o pai tem, assim, existem escolas que fazem escola aberta, onde você recebe o pai e tal. Mas, às vezes, a culpa não é nem do pai. Ele está despreparado para indicar o aluno, o filho dele, para onde ele tem que ir, sabe? Meu filho, você sabe que meu filho, ele vai fazer medicina, é mole? E o garoto quer fazer, na realidade, depois fala, professor, eu quero fazer artes, eu não quero fazer medicina. Mas o sonho do pai, talvez ele tente retratar isso pro filho, passar isso pro filho. Essas coisas você tem que contornar, você tem que conversar com ele. Olha, preste atenção, o seu filho talvez não tenha aptidão para isso, ele tem aptidão para outra coisa. Esse tipo de coisa, né, é muito delicado. Mas, eu repito, eu não me lembro de ter isso na minha época. Minha mãe, quando ia à escola, ela falou assim, o que ele aprontou? Era só isso, mas Hoje em dia, a gente, além de professor, a gente tem uma carga de psicólogo, Muito né? grande. De né? responsabilidade que não seria nossa, a priori, né? Muitas vezes, assim. E é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Assim como tem aluno de tudo quanto é tipo, também tem Famílias pai de todos os tipos. de tudo quanto é tipo. Tem um pai que já chega lá e fala assim, professor, olha, eu sei que meu moleque não quer nada. Dá duro nele, já chega assim. Assim, Mas calma, tem aquele que vem dizer como você tem que trabalhar também. Também tem o que né? vai me ensinar a dar aula. Exatamente. Isso aí é muito bom. Então, são vários tipos. E aí a gente tem que ter jogo de cintura, claro, né? Ou seja, porque a gente, às vezes a gente acha que o menino dele é muito melhor do que ele tá Ele mesmo percebendo, acha, né? verdade. Ele fala assim, não, ele não tá tirando 10. Pô, mas não é talvez pra tirar 10. Mas esse excesso de preocupação, né, do pai, tem. é comum. Ó, já tá rolando rabanada, o bacalhau já tá ficando pronto, mas ainda tem muito estudante, pai de estudante preocupado com a nota do Enem. Tem que estar, Mas não adianta muito, né, agora. Agora já foi. O que ele tinha que fazer de bom, e eu tenho certeza que fez, foi feito. E agora é só aguardar a vitória. Ou mudar o campo de jogo. Porque o bom do SISU é isso, né? Às vezes tu não tá ali na vitória daquele curso naquela cidade, mas você pode mudar ou de cidade, ou de Verdade, pra curso. quem tem essa O opção. SISU dá aquela possibilidade de você, assim, não ter a vitória, não conquista os 3 pontos, mas consegue um empate. Um empatezinho, né? Vai um ponto Às pra vezes o cada. empate é um bom Vai resultado, vai avançando, vai avançando. resultado. Agora, quem tem pergunta mesmo é o nosso repórter, nosso Frila de Natal, Landuende. Bota aí! Pô, de novo! Deixa quieto aqui! Pergunta agora pro Wallace, tá? Que é que nem eu, que embrulho, entrego, já tô fazendo até ovo de Páscoa. Fora esse frila de repórter que vocês me empurraram. Então, Wallace, você que parece pizza, metade portuguesa, metade redação, como é que deu conta disso tudo no ano de 2017? É realmente muita coisa, né? Muita leitura, mas assim, eu acho que o mais importante, né, no final das contas, é a gente mostrar pra eles, né? E esse é o grande papel, acho que, do professor que trabalha com o Enem, é o caminho. Né? A gente, em um ano, não ensina tudo aquilo que ele precisa aprender, saber, para fazer uma prova. A prova do Enem não é uma prova de um ano, ela é uma prova de uma vida toda. E ali, na hora do curso, na hora do 3º ano, nós somos guias, né? Ou seja, eu vou aproveitar a metáfora da Caverna do Dragão. A gente é o mestre dos magos, a gente aparece ali, né, para dizer, para dar aquela dica, mostrar o caminho, mas são eles, na verdade, que acabam tendo que trilhar. Matemática também é uma linguagem, né? Como é que faz? E aí, como é que você deu conta disso tudo?
Muito exercício, né, cara? Não para. Exercício atrás de exercício, atrás de exercício. Se ele não tiver teoria por trás daquilo, a gente vai tentar fazer o exercício e, em cima daquele exercício, mostrar aquele pedaço da teoria que está faltando. Porque, como ele falou, é o trabalho de, pelo menos no ensino médio, né? Primeiro, segundo e cursando o terceiro. Eu não lembro disso do primeiro ano, então vamos, se não der tempo, vamos fazer esse exercício. Chegou nessa parte, essa parte eu não sei. Vamos nesse ponto, vamos relembrar, porque também não dá pra gente falar tudo em menos de um ano, não tem como. Eu ouço muito, eu acho que eles falam isso pra me agradar, mas não me agrada. Falam assim, eu gosto muito de você, mas eu não gosto de matemática. Isso aqui me dá uma dor no coração. Fica um pouco chateado. Matemática eu não gosto, mas você é legal. Eu falei, pô, que legal. E química, que costuma ter muita gente traumatizada e tudo mais. Como é que é? Eles têm trauma porque eles não veem sentido naquilo, né? Então, assim, eu também gosto dessa lógica de trabalhar com exercício, porque eles têm uma ilusão de que eles vão chegar no terceiro ano, né? E eles vão pegar os livros, volume único, e vão falar, vou começar do início e vou dar conta. Não vai. Não vai dar tempo, não é viável, né? Então, a gente vai, sim, começa pelo exercício, vai tentando fazer o resgate. E eu gosto de trabalhar com o desejo deles, entendeu? Porque por mais que eu fale, você precisa... Se ele não internalizar de que isso é uma necessidade, essa disciplina, essa rotina, alguma forma de organização, não vai. Então, eu tento fazer com que eles minimamente gostem, curtam e desejem fazer aquilo por conta própria, né? A experiência de um aluno hoje, todo dia a gente está aprendendo. Parece uma coisa, um clichê, mas não adianta. É necessário falar isso. Você, às vezes... Esse ano, pelo menos umas 4 vezes, eu me deparei com uma coisa que eu falei assim, cara, ninguém nunca me perguntou isso. Logaritmo, ninguém nunca perguntou esse detalhe. Eu nunca, em 20 anos de magistério, eu nunca me deparei com esse tipo de pergunta. Então, é a experiência que a gente tem pro outro ano. A gente nem espera o cara perguntar. A gente já vai falando, porque, pô, se aquele cara perguntou, deve ter pelo menos uns 30 nessa turma que também tem o mesmo... Tem a mesma dúvida. E às vezes tá com vergonha de falar e tal. Porque rola também muita vergonha, né? Muita timidez, constrangimento. A gente aproveita essa coisa, né? Pelo mesmo lado que a gente ensina o caminho pra eles, eles com as perguntas, eles, na verdade, mostram outros caminhos pra gente. Parece que não, mas a gente tá sempre muito atento à nossa turma, porque dependendo da forma como eles reagem, né? Ou seja, a gente conta as mesmas piadas sempre. Sempre. Né? Ou seja, muda o público, então a gente não precisa mudar a piada. Né? Mas aí você vê aquilo que funciona, você fala assim, cara, explicar isso aqui daquela maneira, usar essa música, usar... E aí, às vezes, a pergunta dele fala assim, não tinha reparado isso, isso aqui é legal. Mas isso é fundamental no trabalho docente. Sim. Agora eu vou falar sério também, né? No trabalho docente, assim, refletir sobre a prática da gente é fundamental. Então, assim, às vezes a gente até naturaliza algumas metodologias, algumas estratégias, que é muito ruim. Né? Porque realmente as pessoas mudam, o grupo muda, a forma de se aproximar deles é diferente. Então, avaliar como foi feito e como pode ser melhorado constantemente, cotidianamente, é fundamental. E em cada comunidade você age de uma maneira. Sim. Sem Daí dúvida. a necessidade de planejamento, alguma coisa. Na verdade, todo professor, no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, a gente tem um pouco de receio. Eu tenho muito. Né? Do que a gente vai encontrar na turma. Eu fico muito ansiosa de véspera. E isso é com toda a turma? Eu não fico tenso, eu espero... Não espero pior, não, muito pelo contrário. Mas eu espero, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar ser do mesmo jeito que fui o ano passado e alguma coisa vai acontecer que eu sei que vou ter que mudar o rumo. E eu, assim, eu programei para hoje falar de função afim. Vou falar de tudo de função afim. Eu sei que eu não vou falar, porque vai rolar uma pergunta interessante daqui que eu vou mudar o tom do discurso. Mas, Cristiano, deixa eu te interromper e tirar uma dúvida. Agora é uma dúvida, eu quero tirar uma dúvida. Porque eu tenho 10 anos em sala Tomara já. que eu saiba resolver. Não, eu já tenho 10 anos em sala, mas toda vez que eu entro, eu fico ansiosa. Será que eu vou dar conta? Será que eles vão gostar de mim? Eu tenho essa paranoia. Mas com o tempo também, da primeira vez que eu entrei em sala para agora, isso foi amenizando. Eu acho que a experiência ajuda também. Ajuda muito. Porque você já não fica mais com aquela tensão que eu tinha de ter que ser querida por eles. Isso se vai no processo. Mas eu tinha uma necessidade no início de chegar e agradar, e forçar uma interação, que às vezes não soava tão autêntica, entendeu? Olha, mas a ansiedade eu acho que continua. Eu sempre fico um pouquinho ansioso quando eu vou entrar na turma pela primeira vez, né? Porque assim, você espera que seja... vai causar? Porque tem aula, vamos ser sinceros, tem aula que quando você acaba a aula, você fala assim, gente, já acabou? Sim. Tem uma sensação maravilhosa. Tem turma que é a coisa mais deliciosa do mundo. Tem turma que é legal, mas assim, tem turma que você sente que você trabalhou. Tem turma que você
não trabalhou. Você, na verdade, vai se ali... divertir, Sim, você faz, cara, que momento maneiro que eu tive aqui, assim, quero de novo. É né? verdade. E você, obviamente, torce pra que todas as tuas turmas Sejam assim. tenham essa química. Ó, roubei Ó. agora, né? Você falou que tinha uma dúvida, eu também tenho uma dúvida, e eu acredito que é a dúvida de muito estudante. Como é a sala dos professores? A gente não pode contar, a gente tem um contrato. De Todos nós confidencialidade. damos as mãos e ficamos Assim. orando. Ah, entendi. Depende, a minha é maravilhosa. O professor é zoeira. Lá no meu trabalho, eu instituí a quarta do bolo. Quarta Porque, do bolo. sempre, cada um leva um bolo, tem rodízio, entendeu? Porque E quem eu não gosto de fazer evento, né? Mas não falam mal dos alunos, Muito não, né? também. Também? Eu falo. Eu reclamo, eu não deixo eles entrarem. Não, entendeu? na sala dos professores não, ali é Não, território impossível. sagrado. Né? E rola Né? um mistério, um né? desejo de estar ali. Eu falo. Agora, voltando aqui pro assunto Enem, esse ano o Enem passou por algumas mudanças, né? Para 2018, ainda vale estudar pela prova de 2017, as anteriores? De 2016 pra cá, tava... Porque esse ano foi, pelo menos matemática, foi bem conteudista. Mas eu acho que ainda vale a pena você fazer isso, né? Eu acho que porque tem todas as habilidades ali inseridas, então eu acho que por isso ainda vale a pena, vale sim. Não vai perguntar exatamente a mesma coisa, mas você consegue, a partir dali, ter uma noção do que eu preciso dominar dentro de cada um dos assuntos que foram tratados, entendeu? Eu acho importante. Eu reparei que assim, os colegas das outras áreas falaram que a prova veio bastante diferente. Né? A prova na área de linguagens, ela não teve uma grande diferença, né, tão sensível quanto Como nas outras. Mas eu acho que, assim, uma coisa não mudou na prova toda. O jeito de perguntar foi mais conteudista, mas a ideia de uma situação, problema Sim, para ser isso eu resolvido, aquele modelo de questão do Enem, ele continua. E eu acho que esse é o grande ganho de você fazer as provas anteriores. Porque você, na verdade, não está estudando só a matéria, né? Porque às vezes a gente foca em fazer uma prova pensando só na matéria. E a prova do Enem não é só a matéria. É o jeito de você entender a questão, é a forma como você percebe a O tempo banca. que você gasta na Exato. leitura, quais informações daquelas são relevantes, como que eu vou treinar meu olhar para investigar aquela questão tirando o que eu preciso. Essas coisas todas, assim, fazem com que as provas anteriores sejam fundamentais. Fundamental. Bom, agora, para fechar... Já? Aí, ó, tá bom. Pra fechar, nosso vida. tempo é curto. Férias aí, Natal chegando, quais são os planos? Descansar acho que rola um pouco, não rola? Rola. Cara, eu só consigo pensar que eu quero ficar um tempo num lugar assim calmo, entendeu? Silêncio, É o que eu vou desconectada. fazer. Eu preciso. Porque quando a gente fica aqui, a gente também corre um sério risco, né? Às vezes você tá no supermercado. Encontra. Aí daqui a pouco surge lá no último corredor: professor! Não acredito, você é aqui! Assim, como se Aí a eu não gente fizesse fala, eu conta. também não, adoraria. Professor, o senhor tá no cinema! Eles permitiram a entrada do professor agora. Direto isso, né? Então, assim, eu, por exemplo, pretendo férias, descansar, botar chinelo de dedo, né? Ficar sentado na varanda. Ver olhando. série. É ver série, eu preciso Tô, tanto ver as também, séries. tô a- E recarregar a bateria, né? Recarregar cara? a bateria. Tem que Aí, recarregar ó, a bateria. bateria. A bateria até Química Olha é aí. a mais importante das três. Olha isso, não vamos puxar Ela tá numa sardinha, vai. Competitiva. Na época de sardinha, sinceramente. época de Sou bacalhau. Sou né? muita mulher da mesa, sou competitiva. Eu tô vendo um violão ali. Tem um violão Tô ali. vendo um violão. que- Alguém toca esse violão. É, Alguém- quem pessoal da será? produção. É o Quem Lange. será? É o Lange? Também um pouquinho. Mas aqui eu tô sabendo que o professor Cristiano Marcel toca violão. Quem isso Eu é? quebro um galho. né? Já tentei ser músico e tal, mas o pessoal... Vai dar aula, vai, meu filho. É melhor você... Você sabe... Duvido. Vamos encerrar aqui Vamos, com ele vamos. quebrando um galho, como ele Isso. diz? Então vamos. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda. Adoro essa risada. Louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro
Os meus braços, Pro ladinho os aqui, ó. abraços. Epa! Vem destruir o cenário! Milhões de abraços, apertada assim, colada assim, calada assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra Até cada 2018, vez que galera! você viver sem É o quê? Até 2018? Você tem coragem de dizer isso? Hoje é dia 23, rapaz. Aí todo mundo vai embora e eu fico aqui? Vou sozinho? Não, eu tô aqui embrulhando presente. Meia hora pra fazer um. Por vocês, eu fiquei aqui conversando com vocês, não me concentrei. E com essas letrinhas que estão subindo aqui, que desconcentra a gente. Ah, dia 25, você acha que eu vou fazer o quê? Vou entrar pela chaminé pra entregar presente, porque você não acha que é o Papai Noel, né? Ah, sou eu! Eu que vou lá entregar presente, fico correndo dos outros tentando me acertar com vassoura lá. Você acha que é fácil? Volta aqui! Eu vou sentir saudade! Ah, feliz 2018! Acho que era bola, tá?